Olá, amigos e irmãos telespectadores do programa Nossa Igreja na TV Kefas. Estamos com muita alegria começando mais um programa, trazendo até você as notícias desta igreja que tanto amamos e que tanto queremos ver crescer a cada dia mais. E vamos às intenções do Papa para este mês. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de novembro. Para que os países que acolhem um grande número de deslocados e refugiados sejam apoiados no seu empenho de solidariedade. Para que nas paróquias os sacerdotes e os leigos colaborem no serviço à comunidade sem ceder à tentação do desânimo. E vamos às notícias do programa de hoje. Devido a algumas dúvidas e até uso com má fé da divulgação das novas regras do Vaticano no processo de nulidade matrimonial, o Papa Francisco enviou para o clero esta semana um documento que simplifica todas as decisões, deixando tudo mais fácil de entender. As mudanças decididas pelo Papa Francisco em relação aos processos de nulidade matrimonial foram anunciadas no último dia 8 de setembro. Segundo o novo documento, a intenção do Papa não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas a rapidez dos processos. Quer simplificar, evitando que, por causa de atrasos no julgamento, o coração dos fiéis que aguardam o esclarecimento sobre seu estado não seja longamente oprimido pelas trevas da dúvida. A reforma foi elaborada com base nos seguintes critérios. Primeiro, uma só sentença favorável para a nulidade executiva. Não será mais necessária a decisão de 2 tribunais. Com a certeza moral do primeiro juiz, o matrimônio será declarado nulo. Segundo, juiz único sob a responsabilidade do bispo. No exercício pastoral da própria autoridade judicial, o bispo deverá assegurar que não haja atenuações ou abrandamentos. Terceiro, o próprio bispo será o juiz para traduzir na prática o ensinamento do Concílio Vaticano II de que o bispo é o juiz em sua igreja. Espera-se que ele mesmo ofereça um sinal de conversão nas estruturas eclesiásticas e não delegue à cúria a função judicial no campo matrimonial. Isso deve valer especialmente nos processos mais breves, em casos de nulidade mais evidentes. Quarto, processos mais rápidos, nos casos em que a nulidade do matrimônio for sustentada por argumentos evidentes. Quinto, o Papa quer a gratuidade dos processos, porque a Igreja, mostrando-se mãe generosa, ligada somente à salvação das almas, manifesta o amor gratuito de Cristo por quem todos fomos salvos. 2 de novembro é dia de finados e uma antiga tradição da Igreja Católica ensina a rezar por todos os fiéis falecidos no dia 2 de novembro. A todos os que morreram no sinal da fé, a Igreja reserva um lugar importante na liturgia. Há uma lembrança diária na missa, com a lembrança dos mortos e também no ofício divino. No dia de finados, a Igreja autoriza que cada sacerdote possa celebrar 3 missas em sufrágio das almas dos falecidos. Agora, na nossa igreja, acompanhe
uma mensagem especial para o Dia de Finados com o nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Félix. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja, no prefácio dos mortos, que diz: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. A morte encerra o tempo da graça e da misericórdia que Deus oferece a cada um para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Logo, não existe reencarnação. Ensina a Igreja que quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez. Ao celebrarmos os nossos fiéis falecidos, somos chamados a pensar na nossa própria vida enquanto preparação para esse encontro definitivo com Deus na morte. Meu abraço, amigo. Fique com Deus. Saiba agora qual é a programação de missas para amanhã, Dia de Finados, em Governador Valadares. No cemitério Santo Antônio, haverá missas às 8h30 da manhã, presidida por Dom Félix, e às 5h30 da tarde, presidida pelo padre Francisco Vidal. No cemitério Santa Rita, missa às 7h, às 10 da manhã e às 4 da tarde. No cemitério da Paz, no bairro Altinópolis, missa às 8 da manhã. No cemitério Memorial Parque, missas às 10 da manhã e às 4 da tarde. E ainda continua repercutindo em toda a região as atividades da Assembleia Diocesana, realizada há 2 semanas em Governador Valadares. Conforme reportagem exibida no programa do último domingo, um grande número de leigos e sacerdotes participou da Assembleia, que produzirá muitos frutos para as ações da nossa Igreja. E no programa de hoje, vamos destacar um dos momentos mais marcantes da celebração da Santa Missa durante a Assembleia, a homilia de Dom Félix, que destacou o papel de todos os católicos na missão vocacional, unindo forças para o sucesso da Igreja. Veja agora um dos principais trechos da homilia. Irmãos e irmãs, na graça do Santo Batismo, irmãos no ministério, que alegria podemos estar aqui reunidos como Igreja Diocesana para esse momento tão fundamental, tão importante para a caminhada pastoral, evangelizadora da nossa diocese. Na primeira leitura, São Paulo compara a Igreja a um corpo. Para ele, a comunidade cristã é o corpo de Cristo. Na comunidade, todos formamos um só corpo, do qual Jesus é a cabeça. Todos juntos somos o corpo de Cristo, porque é fundamental a unidade na Igreja. A Igreja é, antes de tudo, comunhão. Na comunidade cristã, todos receberam o mesmo batismo e o mesmo Espírito, que produzem a comunhão e a igualdade fundamental entre os cristãos. A igualdade que existe entre nós é muito maior do que a diferença de ministérios e de vocações específicas. Contudo, as pessoas são diferentes entre si, cada uma com sua originalidade própria, contribui de maneira indispensável para a construção e o crescimento de todos. Na Igreja não deve haver uniformidade. Na Igreja não deve haver uniformidade, mas unidade na diversidade. A diversidade de dons é a maior riqueza da comunidade cristã.
e não deve quebrar a sua unidade. E é preciso também a solidariedade, que faz com que todos se voltem para cada um, principalmente para os mais fracos e os mais necessitados, partilhando os sofrimentos e as alegrias, como nos pede a Gaudium et Spes no número 1. No Evangelho, que trata da verdadeira videira, por 8 vezes Jesus usa o verbo permanecer. Por que tanta insistência neste assunto? A única explicação é que a união com Cristo e com a Igreja é o núcleo fundamental da sua mensagem. Permanecer em Jesus é acolher sua palavra e seu exemplo e procurar colocá-los em prática. É permanecendo em Jesus que os discípulos produzirão os frutos que são do agrado do Pai. E a seiva do amor que une Jesus e os discípulos cria laços entre as pessoas, leva à fraternidade, à solidariedade e comunica a vida, a verdadeira vida que vem de Deus. Para que nós sejamos ramos frutíferos, precisamos ouvir e guardar bem as palavras da verdadeira videira. Todo ramo que não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, poda, para que produza mais fruto ainda. Para que mais uvas cresçam, o Senhor poda os ramos, removendo tudo que poderia desviar a força vital da produção. A poda é dolorosa, mas necessária, porque muitas coisas sugam nossa força e nos impedem de produzirmos frutos. Precisamos de uma boa poda, portanto, deixemo-nos corrigir. Abramos o nosso coração à conversão pessoal e à conversão pastoral que nos pede a Igreja. A outra coisa exigida para a produção de bons frutos é permanecer na videira. Sem a ligação vital com a videira, que é Jesus, o ramo murcha e morre. Isso leva à segunda responsabilidade principal desta passagem. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar, para ter a verdadeira vida dele e produzir os frutos que ele produziu com os seus exemplos, com o seu modo de viver. Precisamos, a igreja é comunhão, mas também é missão. Os ramos que permanecem em Cristo produzem muito fruto, pois sem ele nada podemos fazer. Separados de Jesus, não podemos fazer nada para melhorar nossa vida pessoal, nossa família, nossa comunidade, nossa relação com Deus. Muitos tentam andar sozinhos, pensando que apenas com a sua bondade e discernimento produzirão frutos sem se apoiar no Senhor, sem precisar da graça de Deus. Puro engano. Somente em Jesus somos capazes de cumprir a justiça e a verdade que o Senhor espera que produzamos. Peçamos, pois, ao Pai Celeste que nos dê a graça de manter uma ligação ininterrupta, uma relação viva e ativa e constante com Jesus.
de quem dependemos para produzir os frutos que Ele espera de nós, para que a igreja seja de fato uma comunidade missionária. Ser discípulo missionário exige o vínculo efetivo e afetivo com Jesus Cristo e com a igreja. É sentir-se chamado a viver na igreja uma intimidade itinerante com Jesus, que é partilha da sua vida, da sua missão e dos seus sentimentos, mas em contínua saída missionária. É pela força do Espírito Santo que Jesus envia seus discípulos em missão. Por isso, a igreja é missionária por natureza. Toda a comunidade eclesial deve ser missionária e deve viver em estado permanente de missão. Todos nós somos convidados a alcançar todas as periferias geográficas e existenciais que precisam da luz do Evangelho. A missão marca toda a ação da igreja. Por isso, é preciso que tenhamos uma consciência missionária que nos interpele a sairmos ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades, para lhes comunicar e compartilhar a nossa experiência de um encontro transformador com Jesus Cristo. É urgente, irmãos e irmãs, pensar em estruturas pastorais que favoreçam a consciência missionária, que derrubem as estruturas caducas e mudem o coração do cristão numa conversão para uma pastoral decididamente missionária. A missão da igreja constitui um desafio da igreja para o mundo, mas é também um desafio para a própria igreja, pois lhe exige rever o modo de se entender, o seu modo de ser, de pensar e de agir. Mais ainda, obriga a igreja a redefinir sua identidade e a reorientar sua missão. Significa que a missão da igreja, antes de ser um programa de ação pastoral, é um chamado de Deus à igreja para que recupere sua identidade de discípula missionária de Cristo. Dar vida a este chamado divino é o grande desafio para iniciar um processo radical da conversão pessoal e pastoral, que não é só uma exigência, mas também uma condição, sem a qual não será possível a igreja realizar com eficácia a sua missão no mundo de hoje. Portanto, irmãos e irmãs, a igreja é chamada a ser comunhão e missão. Ela é a congregação dos fiéis em comunidade de fé, esperança e caridade. E ao mesmo tempo, essa comunidade de fiéis deve estar em permanente estado de missão, cumprindo o mandato do Senhor de ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Penso que nosso dever aqui, hoje, é descobrir os meios e as estratégias para fortalecer a comunhão e a missão em nossa igreja diocesana. Podemos fortalecer a comunhão por meio da revitalização dos conselhos, da setorização das paróquias em pequenas comunidades, da multiplicação dos grupos de reflexão dos círculos bíblicos, de maior atenção às famílias, às crianças, às juventudes e aos idosos, de mais encontros de formação e de espiritualidade para os agentes, de uma liturgia mais orante, de uma maior consciência do dízimo, da priorização das pastorais sociais, da criação e dinamização do Conselho de Leigos da Diocese, da realização de missões populares, de mais encontro
da implantação do Ministério de Acolhida e Visitação nas comunidades. Que nossa 7ª Assembleia Diocesana de Pastoral desperta em nós, bispo, padres, diáconos, religiosos, leigos e leigas, uma verdadeira conversão pessoal e pastoral. Uma profunda renovação das estruturas das nossas paróquias e comunidades. Um profundo dinamismo pascal e eclesial. Amém. O Papa Francisco recebe ciganos no Vaticano. Um encontro marcado por muita alegria e testemunhos de comunhão e respeito entre culturas e costumes. Há 50 anos, o Papa Paulo VI visitou uma comunidade cigana. Para marcar esse aniversário, mais de 5.000 ciganos visitaram o Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco. Eles são conhecidos por sua dança, então era lógico que eles começassem um encontro com uma performance. E claro, houve muita música também. O Papa também ouviu as suas histórias pessoais. Na verdade, essa jovem pediu ao Papa para batizar a ela e sua família. Se sarà libero da tanti impegni, sarei davvero felice se fosse lei, Santo Padre, a celebrare il nostro battesimo. O Papa começou o seu discurso com uma saudação cigana. Cari amici gitani, odelsi tu mensa. Como os ciganos são muitas vezes alvos de estereótipos negativos, o Papa pediu para que o preconceito acabe. Vorrei che anche per il vostro popolo. Eu gostaria que a sua comunidade tivesse um novo começo, um novo capítulo. É hora de apagar os estereótipos seculares, noções pré-concebidas e desconfiança mútua que muitas vezes são a base da discriminação, do racismo e da xenofobia. Del razzismo e della xenofobia. Mas ao longo do mesmo discurso, ele também os exortou a não alimentar os estereótipos, para evitar algumas armadilhas. Cari amici. Queridos amigos, não deem à mídia ou ao público uma razão para falarem negativamente sobre vocês. Vocês são os protagonistas do seu presente e do seu futuro. Del vostro presente e del vostro futuro. O Papa os encorajou a serem uma influência positiva na sociedade e seguir o exemplo do primeiro cigano beatificado, Caferino Jiménez Mala. Antes de terminar a audiência, o Papa coroou uma imagem do Menino Jesus e uma imagem de Nossa Senhora com características ciganas. E vamos agora saber como foi a Semana do Papa Francisco, com Ana Paula Teixeira. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, amigos de casa. Vamos saber então como foi esta Semana do Papa Francisco. E depois de 3 semanas de trabalhos no Vaticano, chegou ao fim o Sínodo dos Bispos sobre a vocação e a missão da família na Igreja e na sociedade contemporânea. Na conclusão do encontro, o Papa Francisco presidiu na Basílica de São Pedro uma celebração eucarística com a presença dos padres sinodais. Em sua homilia, Francisco destaca que vivemos um tempo de misericórdia e inclusão. E há mais de 50 anos, o Papa Paulo VI visitou uma comunidade cigana. Para marcar este aniversário, mais de 5.000 ciganos visitaram o Vaticano esta semana para visitar o Papa Francisco. Eles são conhecidos por sua dança. O encontro aconteceu com muita música e o Papa ouviu suas histórias pessoais. Alguns ciganos chegaram a pedir para ser batizados. Em seu discurso, o Papa os encorajou a serem uma influência positiva na sociedade e a seguir o exemplo do primeiro cigano beatificado, San Caferino. E o cardeal arcebispo de Milão, Ângelo Scola, anunciou que o Papa Francisco realizará uma visita pastoral àquela diocese no norte da Itália no dia 7 de maio de 2016. A notícia da visita do Papa foi dada pelo cardeal na manhã da terça-feira, dia 27, durante o encontro com o cardeal patriarca do Líbano, Béchara Boutros Rai. O Papa Emérito Bento XVI visitou Milão em 2012 por ocasião do 7º Encontro Mundial das Famílias. E na missa na Capela de Santa Marta, na manhã desta quinta-feira, dia 29 de outubro, o Papa Francisco afirmou que Deus só pode amar, não condena e o seu amor é a nossa vitória. O Santo Padre sublinhou ainda na sua homilia que Deus chora por cada um de nós quando nos afastamos dele, mas não nos condena porque nos ama. Esta, então, foi mais uma Semana do Papa. Obrigada, Lúcia. Até a próxima semana. Obrigada, Ana. Voltamos já com o bloco Entrevista.